Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. Fala pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Eu quero te contar o seguinte, a gente sabe que ao longo da nossa vida a gente tem que aprender ou reaprender a lidar com dinheiro. Ao longo dos anos as coisas vão mudando, os ativos são diferentes, a forma que a gente lida também precisa ser alterada. E a questão é como é que o nosso cérebro lida com isso nessas situações. Então por isso no episódio de hoje, é lógico, vou trazer um convidado especial que já passou por aqui, é um cara que é o fã de podcast, né? Nunca vi alguém gravar mais podcast do que ele, mas que gosta de um bate-papo sensacional, o William Borghetti. Eu tenho que falar da forma carioquês, né? É impossível ser diferente, mas ele é professor de neurociência e neurocomunicação e vai trazer pra gente um pouco de como é que o nosso cérebro funciona na hora de lidar com dinheiro. Então você que quer aprender como lidar com isso, esse é o episódio ideal para que você fique até o final. Então, William, seja muito bem-vindo. Obrigado. Falei, um problema é vir perto de São Paulo e Flamengo, né, cara? Vai vir com o Carioca no Flamengo, mas faz parte, né? Ajudou a gente a derrubar o Carpini. Obrigado, Flamengo, pela força. E, cara, tamo junto. Trocar essa ideia sobre comportamento, que eu sempre falo que economia não é uma ciência exata. O fato de lidar com dinheiro, as pessoas acham, é um cálculo, né? Cara, o Biden acordou de mau humor hoje, o dólar sobe, desce, não sei o quê. Então, a economia ela é totalmente humana, ela é comportamental, né? Então, a gente entender disso ajuda muito na gestão da grana. Não, com certeza, cara. Isso é uma coisa, William, que eu sempre gosto de bater um papo e trazer pra galera, né? Muita gente acha que para você lidar com dinheiro, você tem que saber matemática. Né? É claro, se você souber é bom, né? Dá uma estudada aí, é legal saber. Mas se você souber somar, diminuir, subtrair e dividir e tiver uma calculadora do seu celular, cara, você consegue ir muito longe na hora de fazer o seu planejamento financeiro, até mesmo os seus investimentos. Mas é legal a gente trazer um pouco de como é que a gente funciona. Perfeito. Mas antes de mais nada, assim, me agradecer, fico feliz de um São Paulino elogiando o Flamengo, né? É raro de acontecer. É raro. A gente não marcou isso propositalmente, mas queria que você primeiro contasse pra gente quem é o William em alguns segundos aí. Muito bom. Cara, eu sou um apaixonado por neurociência, por comunicação, e eu decidi juntar essas duas áreas e hoje, principalmente, estudar o comportamento, essa comunicação com o adolescente, né? Estávamos falando aqui antes de começar o episódio como é difícil a gente acessar um adolescente, e aí até vou reproduzir uma coisa que você falou, que eu falei, isso aí é legal, o que ele falou, eu vou guardar. Não é que eles são difíceis, falta pra gente a técnica. Eles são eles. E às vezes a gente não tem o esquema ali para poder atender. Então, trazendo ferramentas da neurociência e da comunicação para a gente conseguir acessar esse público, né? E aí você falou o bagulho do cálculo. Com um cálculo simples você consegue mexer muito com dinheiro desde que haja um comportamento por trás. Então, às vezes a pessoa vai fazer muito cálculo, mas se ela tem um comportamento impossível de gastar, ela pode saber todo o cálculo do mundo. Ou se o comportamento for impulsivo, bagunça, né? E tudo começa muito como é que as suas emoções estão alinhadas e como é que você vê isso, né? Então, a gente quando fala muito de dinheiro, né, faz um planejamento financeiro, eu acabo recebendo muitos alunos, né? Então, e olhando a individualidade de cada um, né? E você vê diversos casos onde a pessoa tem até uma boa receita, né, tem um ganho financeiro muito bom, mas ela não consegue administrar aquilo de forma eficiente. E a gente começa a olhar, não para, não consigo guardar, mas por que não consegue? Perfeito. Né? Então a gente tem que olhar, existe uma raiz do problema, né? A gente tem que identificar essa raiz. E muitas vezes está relacionado a alguma coisa emocional, alguma frustração que passou, ou até um descontrole mesmo, que isso acontece. Perfeito. Mas acho que o mais legal eu gosto sempre de conhecer cada pessoa que a gente traz aqui. Mas eu já conheço o William, mas para quem está assistindo a gente, como é que o William chegou nessa ideia da neurociência, da neurocomunicação? Como é que foi sua jornada até aqui? Então, cara, eu sempre empreendi, né? Sempre tive empresa, abri, quebrei. Eu falo que eu posso vir aqui fazer um podcast sobre empreendedorismo, porque eu já provei os dois lados do empreendedorismo. O empreendedorismo que deu muito certo. Você fala, caramba, vou comprar uma Mercedes, vou comprar uma lancha. E o empreendedorismo que deu muito errado. 150 processos trabalhistas, oficial de justiça vir na parte de casa, cortar a luz de casa, assim. Provei os dois lados. Ganhar muito e quebrar com muito, né? Então isso me dá uma base do médio. Então, por exemplo, tem muitas coisas hoje, do meu negócio hoje, que tem dado muito certo, mas que eu não dou o próximo passo porque eu sei que ainda não está pronto. Então aquele investimento, falo, segura, ainda não é hora. Sabe, porque parece que está tudo pronto, mas, cara, a pancada é muito forte, então tudo isso me ensinou bastante.
E aí eu sempre empreendi, cara, e eu sempre fiquei muito incomodado com pessoas que eram extremamente incríveis no que faziam, mas que não conseguiam falar. E aí eu trago sempre uma frase do Reinaldo Polito, que é o maior nome da oratória no Brasil, que faz o seguinte: profissional que não sabe se comunicar passa por incompetente. Não é que ele seja. Então eu venho aqui e falo assim, você fala, pô, William, seguinte, o do debenture e tal, entrada, porra, sensacional, mano. Vou trazer um cara aqui, explica pra ele que ele precisa investir. Aí, esse cara vai falar pra mim, pô, esse Rafael aí que você falou que é bom, mano, que entende, né? Então eu sempre faço assim uma linha, né? Quanto de 0 a 10 você dá pro seu conhecimento técnico? Se tivesse uma OAB da tua área, pra você fazer uma prova. Normalmente as pessoas dão notas muito altas. 10, 9, 8, né? Legal. E a tua capacidade de fazer um podcast sobre isso, de fazer um vídeo, de fazer uma palestra sobre o teu conhecimento. Aí eu escuto 3, 2, 4. Então, cara, você está sendo subutilizado. Você tem um potencial gigante, você tem uma ferramenta gigante, mas você está usando só um golinho dela. Porque você não está conseguindo produzir e passar para as pessoas tudo aquilo que você conhece. Você está passando 3, 4 de 8, 9. Né? E isso sempre me incomodou muito. E aí eu comecei a ajudar os meus funcionários a se comunicarem. Mas assim, sem técnica, sem estudo, sem nada. Do tipo, vamos lá, dá certo, vem e tal. E eu comecei a ver que dava resultado. Né? E aí sim, que aí eu fui me aprofundar na neurociência, no conhecimento, e percebi que havia uma questão comportamental, assim como o dinheiro. Uma pessoa que não está à vontade para falar, ela fala mal, ela não se comunica bem e tal. Então você vê que tem um composto, atrás da cortina, nos bastidores, tem uma questão totalmente emocional. E dali para frente foi assim, a coisa começou a andar, e aí eu percebi que o adulto que tem esse problema nunca é, ou né, nunca é muita coisa, mas é muito difícil você encontrar um adulto que gerou um trauma adulto. É um adulto que está arrastando um trauma da infância ou da adolescência. E ao estudar o comportamento adolescente, aí coisa abriu, né, cara? Aí você começa a entender coisas assim absurdas e aí saber o porquê que essa pessoa tem dificuldade de fazer quase tudo você pega quando você entende a infância e a adolescência. Então foi essa junção dessas ideias que me trouxe para essa neurocomunicação para adolescentes e pais de adolescentes, né? Que uma das coisas, um dos problemas que a gente tem é como que eu ensino o adolescente a não gastar tudo. Eu dou o dinheiro para ele, ele vai lá e regaça e gasta, né? Então esses são os desafios que a gente vem encontrando aí. Não, que assim, tocando nesse ponto, acho que é legal até pra gente falar, pra quem é pai de adolescente, né? Até pro adolescente que assiste a gente, ou tá ali na início da fase adulta, eu acho que tudo vai levar pra esse contexto. Como que a gente consegue ensinar essa galera a guardar dinheiro, né? Porque, primeiro que você tem diversas informações que levam eles ao consumo, né? Você tem até o ciclo ali de amizade que acaba querendo elevar que ele compre algo que ele viu que alguém está usando, que ele até pode fazer, mas ele tem que entender que existe a questão de você plantar, de você colher, o tempo devido para todas as coisas, e como que explicar isso para essa galera, né? Não sei se é algo que você já passou, teve que falar em aula para eles ali, olha, poupar, guardar uma parte do dinheiro, se preparar para um futuro ou algo do tipo. Eu dou uma aula hoje sobre gestão financeira, obviamente do lado comportamental, que é onde eu tenho, né, conhecimento, não tenho formação na questão financeira, mas falar do comportamento. A gente precisa primeiro entender o seguinte, primeiro ponto para lidar com o adolescente, dar exemplo. Então você, pai, mãe que está me assistindo, que não guarda dinheiro, que não tem gestão financeira, não espere que o seu filho tenha. É o primeiro ponto. Tem uma frase que eu gosto muito que é: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então eu vou lá, fumo, bebo e fico falando pro meu filho adolescente não fazer. Ele me vê como alguém que é referência de certo e errado. Tá, se meu pai faz isso, não dá nada. Porque meu pai faz, né? Então, assim, o adolescente precisa ver no dia a dia como é importante uma gestão financeira bem feita. Do tipo, pô, a gente tem comida, a gente tem carro legal, a gente viaja, mas por que isso acontece? Porque aqui na casa a gente reserva uma parte para viagem, reserva uma parte, né? Faz tudo isso. Eu tenho uma
grande amiga, a Luciana Bassanese, ela é do Mato Grosso, mas um dia que ela estiver em São Paulo, você tem que conversar com ela, que ela é uma especialista na questão econômica para o adolescente. Então a gente junta os nossos conhecimentos para fazer um trabalho. E ela fala uma coisa muito legal. Por mais óbvio que pareça, o teu filho não sabe quanto custa a vida. Ele não sabe. Porque quando ele abre o chuveiro, a água sai quente. Quando ele aperta o botão, a luz acende. Ele chega, o celular dele conecta no Wi-Fi. Então, para ele, aquilo é como se fosse um direito adquirido. É normal, eu uso aqui, eu tenho computador, eu tenho luz, água, comida, né? Para ele é normal. E aí um dia você senta com ele e começa a dizer, sabe quanto custa esse Wi-Fi? Sabe quanto custa isso? E a Luciana, uma vez, ela veio dar uma aula para a minha comunidade de pais e mães, e aí uma das alunas aplicou na casa dela, e aí ela trouxe no outro encontro, ela falou o seguinte, as minhas filhas viram aquilo e perguntaram, nossa, a gente tem que pagar pela luz? É muito óbvio para mim e para você. Nosso diretor aqui falou uma frase antes de começar, o óbvio precisa ser dito, não foi? O óbvio precisa ser dito, cara. Então, assim, se eu pressuponho que ele sabe e não falo e ele não sabe, ele vai largar o ar-condicionado com a janela aberta, ele vai largar o chuveiro, vai tomar banho por muito tempo. E aí a Luciana traz uma coisa muito legal que é, você tem um custo mensal de coisas variáveis, né? Aluguel é aluguel, vai ter aquele custo. Mas, por exemplo, luz, água, telefone, alimentação, você tem um custo variável. Então, o que você pode fazer? Você determina que há um custo atual e todo o custo que for reduzido com o adolescente, metade volta para o caixa da família ali, o pagador, e metade vai ser colocado num caixa que depois, por exemplo, numa viagem vai ser usado para o consumo. Então, por exemplo, num ano a gente economizou R$1.000, R$2.000. Imagina se chegar para 2 adolescentes e falar, R$500 para cada um nessa viagem, para torrar, é teu. Faz o que você quiser. E aí a gente mexe no sistema de recompensa, na motivação. Que para o adolescente é o que manda. Né? Por que o adolescente é impulsivo? Porque o sistema de recompensa está fervendo, cara. Está a milhão. Então, quando a gente começa a entender, por exemplo, o neurônio do adolescente tem uma coisa que a gente chama de limiar, né? Vou tentar aqui não ser muito técnico na explicação, mas o que é o limiar? O limiar é a partir do momento que aquilo vai ser ativado. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu preciso aplicar uma força. Tá aparecendo aqui na câmera, diretor? Então, eu tenho que aplicar uma força para levantar esse celular, ok? Então, se eu vou aplicar 100 gramas, não levanta. Vou aplicar 200 gramas, não levanta. Vou aplicar 300 gramas, opa, começou a mexer. Esse começou a mexer é o que nós chamamos de limiar. Então, limiar é o momento que 290, 230, 110, 50, 80, nada disso mexe. 300 mexeu. 301, 305, aí cada vez que eu aplicar mais, a partir daquilo vai funcionar. Então, como que um cérebro do adolescente, de qualquer pessoa, funciona? Tem um limiar dele ativar os neurônios de dopamina. Então, você dá um estímulo, ele não faz. Dá um estímulo maior, ele não faz. Dá um estímulo maior, ele faz. A partir daqui, ele começa. Para a criança e para o adulto, o limiar é menor. Chega para uma criança e fala assim, vamos ali fora ver o cachorro? Putz, é a coisa mais legal do mundo. E no mercado é um evento sensacional. Por quê? É um limiar pequenininho. Então, qualquer coisa que ela saia, vamos brincar de riscar o papel. Tudo é legal. Aí o adolescente, esse limiar aumenta muito. Por quê? Os receptores dessa dopamina, nessa transição da adolescência, tá tendo hormônio, tá tendo essa coisa toda, eu preciso de mais estímulo para dar o mesmo resultado. Então é como se a régua aumentasse. Depois, na fase adulta, ela volta a ser... Eu ia falar mais menor. Ela volta a ser menor não como a infância, mas ela vem num lugar ali que, por exemplo, só de você saber que tem conta para pagar, você já tem motivação para pegar trânsito, para trabalhar. Então, a própria vida, as próprias responsabilidades te motivam a continuar fazendo coisas que às vezes não é legal. Pegar trânsito, ninguém fica feliz, mas é preciso ser feito. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que o adolescente precisa ser altamente estimulado. É biológico, não sou eu que quero, não é porque não é essa geração, funciona desse jeito. Por isso que o adolescente está suscetível a risco. Eu vou acelerar com o carro. Por que acelera com o carro?
Por que pula do 3º andar na piscina? Porque a dopamina explode. Quando ela explode, ela consegue atingir aquele limiar muito alto. Então, com dinheiro, se ele não entende que há uma recompensa, o que estoura a dopamina? Torrar dinheiro. Cara, vamos lá, não vamos ficar escondendo as coisas. Quer coisa mais gostosa você catar a quantidade de dinheiro e torrar? Eu brinco, olhar o lado esquerdo do cardápio, não importa quanto custa. Ir lá e torrar é uma delícia. Só que se eu não entendo que há uma outra recompensa que é, beleza, pega uma parte disso e torra, mas não precisa torrar tudo. Então quando ele entende que fala assim, pô, se eu guardar aqui, pô, quando eu viajar vai ter um dinheiro, pá, aí ele entende que há uma recompensa, ele vai fazer. Só que onde que ele vê isso acontecendo? No exemplo dos pais. Ó, a gente tá indo pra Europa, sabe por quê? Porque todo mês eu guardei uma grana aqui e agora a gente tá conseguindo fazer uma puta viagem pra Europa, legal. Agora, se o pai gasta e fala, não, você tem que guardar, não gasta tudo, aí complica. Aí você cria um senso de responsabilidade também para esse adolescente nessa fase, né? Então você está mostrando para ele a realidade de como funciona a vida real, né? De como que é, da poupança. É claro que a gente tem diversos níveis sociais, então cada um vai trabalhar dentro da sua casa como isso funciona. Mas acho que você mostrar a realidade para ele. Eu acho que é uma coisa que você falou. O exemplo ele vai arrastar. Né? Então você não pode exigir do seu filho o que você não faz. Né? É claro que eu não posso estar nesse lugar hoje porque ainda não tenho filho, mas é uma coisa que você falou, ela é biológica, neurológica, Sim. Você tem como explicar. E é legal trazer também pro adulto isso, né? Porque se o adulto ele não consegue ter essa percepção, todos nós acabamos em certo nível trabalhando por recompensa. Né? Então, só que você tem aquela recompensa que, pô, faz sentido, eu vou utilizar ali um bom planejamento para isso. E não deixar entrar naquele falso merecimento, se a gente pode dizer. Isso. Né? Isso acontece muito, por exemplo, sexta e segunda-feira. Né? Sexta-feira sai do trabalho, cansado, trabalhou a semana inteira. Você tem a decisão de você pegar um aplicativo para ir para casa, ou você vai com o seu carro, ou você vai de transporte público. Só que às vezes você está acostumado e no seu orçamento não cabe o aplicativo, por exemplo. O que você faz? Não, eu vou me recompensar porque eu mereço. Será? Né? O falso merecimento é um cara perigosíssimo. E o falso merecimento é uma antecipação de recompensa. Porque quando eu falo assim, eu não vou gastar R$20 e vou andando, mas esses R$20, onde que eu vou usar ele? Lá no futuro. Fazendo um exemplo que todo mundo já passou. Você vai na academia, olha pro espelho, o que mudou? Nada. Primeiro dia, né? Cheguei na academia, puta, rastei, tô com os braços doentes, tá tudo cansado, aí você olha, não tem recompensa, nenhuma. Você vai no segundo, no primeira semana, nada, só dor, vai embora desse lugar, cara. Só que se você tem a disciplina, esse resultado virá. Daqui a pouco alguém percebe, alguém elogia, que bacana, pô, você vai botar a camisa não fecha, você falou o negócio, aí dali pra frente vai embora, né? A própria coisa te motiva. Então imagina isso vezes 1000 pro adolescente, né? Então, esses dias eu ando de metrô, né, no transporte público, eu sempre gosto de dizer isso. Até esses tempos uma pessoa me viu, fiz um stories no metrô, ela falou assim, nossa, você tem tantos seguidores e anda de metrô? Eu falei, não entendi a associação, né? Felizmente eu posso ir ali comprar um carro, eu não quero ter carro. Na minha cabeça, carro não é legal, e eu não estou dizendo assim, não tenha um carro. Eu não tenho criança pequena, eu não tenho necessidade, eu moro na frente de uma estação de trem, então a vida do William funciona. Você que tem um bebê que precisa sair de madrugada para o hospital, tenha carro, né? E isso é muito legal você tocar nesse ponto, porque a gente entra muito na particularidade de cada padrão de vida e de momento de vida. Porque se a gente pega, lógico, hoje em dia não mais, mas pega 5, 7, 8 anos atrás, o Barsi, que é o maior investidor vivo do Brasil, andava de metrô no Rio de Janeiro. Perfeito. Andava de metrô aqui em São Paulo, né? Então, se você vê que um cara que tem um patrimônio de alguns bilhões de reais, ele andava de metrô até os seus 70 anos de idade. Perfeito. Então, e ele fala sempre que ele tem um Passat, que ele fala, funciona. Exato. E para ele faz sentido. Né? Se você pega até o próprio Warren Buffett também, se você pega algumas histórias dele, o cara gosta de tomar um café da manhã do McDonald's, tomar a Coca-Cola dele e pegar o carrinho dele numa casinha que ele tem desde os seus 30 anos de idade. Porque a ideia aqui, Rafael, é a gente começar a pensar. Se para você é importante ter um carrão e da hora, e isso é importante, é valor e tal, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente faz esse tipo de coisa buscando uma recompensa assim, eu vou mostrar que eu sou bom, eu preciso mostrar para as pessoas, vão rir de mim se eu chegar de aplicativo ou chegar de metrô. Esses dias eu estava na aula e aí um aluno perguntou, né, a gente falando de grana, e aí um aluno, todos eles sabem, eu sempre comento muito, né? Ô professor, mas pô, ainda não tem carro ainda, né, e tal. Porque o adolescente, ele vê essa coisa do carro como um degrau.
Eu comprei meu primeiro carro aos 16 anos. Para mim era o maior troféu do mundo. Não podia nem dirigir, mas ter um carro já era, né? E aí eu falei assim, você já acompanhou minhas viagens? Ô, professor Vive, já foi para Dubai, já fez Eurotrip, já rodou na Europa e tal. Falei, da hora, né? Da hora. Você sabe com que dinheiro que eu vou fazer isso? Com que dinheiro que eu... Porque você sabe que sou eu que pago a minha viagem, meu rolê, né? Todo ano, eu consigo no final do ano fazer uma viagem internacional. Todo ano. E eu vou falar para você, pretendo, mas ainda não tô milionário. Não é um dinheiro que sobra, fui ali, passei ali. Não, é o ano inteiro programando. Aí, quando eu falo assim, cara, eu ia gastar 20 de Uber aqui, eu vou andando. Eu já lembro da minha viagem para Dubai. Aí ele falou, pô, mas dá para viajar? Eu falei, vamos fazer um cálculo aqui. Porque eu sou da ciência, mano, meu negócio é mostrar teste. Fui na lousa e escrevi, quanto hoje um carro zero, qualquer carro, não precisa ser carrão não, mano. Um carro zero hoje é 100 conto. Ah, mas pode comprar usado, mas aí a gente vai para manutenção, quebra, vamos pensar num zero pra gente ter uma base de referência. Aí eu botei lá, 100 mil na lousa. Então, eu tenho um carro de 100 mil. No estado de São Paulo, 4% de IPVA. 4% de 100, 4. Você viu que eu sou bravo na matemática, né? 4% de 100, 4. Muito bom. Aí fui lá, 4 mil. Um seguro, assim, miseravelmente, para a gente não errar, é 4 mil também. Para um carro de 100. São 8. Um carro zero, contabilmente, tiver contadores nos assistindo, sabem que o carro ele desvaloriza no primeiro ano 20%, depois ele vai desvalorizando 10% por ano. Então esse carro já desvalorizou 20% na saída. Catou ele na concessionária, vendeu na calçada, você vai vender por 20% a menos. Você é bonzinho aqui, vou pôr 10, tá? 10 conto. Já estamos falando de 18. Você não vai ter que arrumar o carro, porque ele é zero, não vai ter uma peça quebrada, mas você tem que fazer revisão. Cara, mas muito tranquilamente 2 conto por ano você gasta de revisão. Então, estou falando de 20 pau. Eu não estou considerando multa que você tomou, não estou considerando gasolina, que é caríssimo, e não estou considerando passou num buraco, cortou um pneu, ralou, coisas que não tem garantia que você vai ter que arrumar. Então, numa conta aqui de padaria rápido, 20 pau. Cara, 20 pau, eu fico 40 dias na Europa com 20 mil reais. Reais. Que vai dar quanto? 5, vai dar 5 mil. 5 mil dólares. 5 mil. Anda um pouquinho menos que isso, de acordo com o valor. 4.500 euros, sim. Tá? Eu fico 40 dias na Europa, sabendo viajar, sabendo onde compra e fazendo todo esse rolê. Então, o que eu quero dizer aqui que cada um vai fazer a sua escolha. Para mim, dar um rolê na Europa, eu fico um ano sem carro para dar um rolê na Europa no final do ano. Essa é a minha recompensa. Mas, se eu quero o benefício imediato, cara, não tem como. Não tem como. E o mais legal, esses dias eu cheguei na estação e tava chovendo muito, muito. Tava tipo, mano, muita chuva. Aí eu tinha que ir no shopping de Mauá, que era 3 quadras, assim, dá 10 minutos andando. Só que não dava pra ir por causa da chuva. Coloquei no Uber 20 reais. Pra ir 3 quadras, assim. Paguei com o coração aberto. Porque eu falei, cara, eu economizo sempre que dá. Hoje eu preciso usar o Uber, não dá. Então você paga 20 pau no Uber pra andar 3 quadras com o coração livre. Quando vem lá na fatura, você fala, não, foi uma necessidade, não fiquei... Agora, hoje eu tô cansado, eu mereço. Pega o aplicativo. Aí não sei o que, hoje eu mereço. Hoje eu vou comer um aplicativo de comida porque eu mereço. E eu mereço, nós merecemos tudo. Se for fazer essa conta, cara, aí a hora que você vê, você tá gastando 2 contos de aplicativo de carro, 2 contos de aplicativo de comida, e você fala, mas eu não consigo guardar dinheiro. E tá no pequeno a treta. E isso, assim, a galera tem muita dificuldade de olhar. E uma coisa que eu sempre falo assim, essa frase no português não existe, então não me levem a mal, mas uma vez visto é impossível ser desvisto. Então, quando você olha para o seu planejamento e você olha que você está fazendo coisas erradas com o seu dinheiro e você, ao mesmo tempo, está falando que você não consegue guardar, mas você está vendo que a culpa é sua, cara, isso é bom, porque você percebeu que existe uma mudança, mas você não quer essa mudança. Por quê? Porque essa mudança vai te fazer o quê? Diminuir seu padrão de vida. E você aumentar o seu padrão de vida é muito legal. Né? E uma frase que o William falou, eu sempre falo, cara, gastar é muito mais legal do que guardar. Porra, é muito mais legal. A gente nem tá falando, a gente já fala sobre questões neurológicas, porque isso acontece, mas é muito mais emocionante.
Por quem não gosta de gastar mais do que guardar? Né? Então, só que você precisa entender, tá, o porquê você está guardando. Né? A gente fala sobre a questão da recompensa. Eu trabalho muito com projeto. Tá? Por quê? Por qual projeto você vai guardar dinheiro? Porque se você não tem um objetivo claro para você fazer isso, eu vou querer fazer? Lógico que não. É a mesma coisa. Eu vou para academia. Por qual motivo? Isso. Eu tenho um objetivo de perder tantos quilos, ou ganhar tanto de massa muscular, eu tenho uma corrida para fazer, você tem um objetivo. Isso vai te fazer permanecer, senão, cara, não vai. Isso é legal. Esse objetivo, ele tem que ser o menos racional possível. Vou dar um exemplo aqui que você falou da perda de peso. Eu tenho um amigo, Lúcio Amorim, lá, carioca, inclusive, teu conterrâneo lá, meu amigão, gente boníssima. E eu me lembro que quando eu conheci ele, ele fazia um trabalho com emagrecimento, assim, tinha muitas alunas, e aí ele tinha um desafio chamado de desafio do biquíni branco. O desafio dele. Então, assim, uma coisa é eu falar para uma mulher assim, você tá com 70, você precisa ir para 60. E outra é você vestir um biquíni branco e ir pra praia. Porque de 70 para 60 é uma condição racional. Mano, o teu emocional vai engolir isso com farofa. Quando você pensar assim, eu tô com 68, quer saber, vou comer uma pizza. Porque o emocional engole isso fácil. Agora, quando você pensa assim, eu com aquele biquíni na praia, putz, da hora. Então ele era voltado para mulheres, né? E ele fazia o desafio do biquíni branco. E é até legal que toda vez que eu falo isso com uma mulherada, a mulher fala, o biquíni branco você tem que estar com muita autoestima para usar. E eu me lembro, eu guardei isso na minha cabeça de a recompensa ela tem que ser o menos racional possível. Por que você fala assim, guardar 10 mil reais? Esse 10 mil, ele vem como uma coisa que é fácil. Você fala, tudo bem, hoje eu vou zoar. É muito fácil você sair da trilha, porque é racional. Agora, quando é por exemplo, eu vou conseguir fazer aquela viagem, eu vou conseguir chegar naquele objetivo. Então, quem não tem... tem uma história lá muito batida na internet, mas que cabe aqui. Alice, do País das Maravilhas, vê o gato, ela fala, para onde essa estrada tá indo? Onde você quer ir? Ela fala, qualquer lugar. Ela fala, então, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, assim, gastou, não gastou, isso não muda. Agora, quando você vê o seu esforço dando resultado, esses dias mesmo eu peguei uma grana que estava na minha conta corrente, coloquei numa caixinha lá do Nubank, né? Coloquei numa caixinha ali e falei, vou deixar pelo menos na caixinha até eu decidir onde esse dinheiro vai ser investido. Aí, beleza, mexendo lá, aí veio uma notificação assim, veja os seus resultados, né? E você vê como que o banco sabe como isso funciona, que ele me manda uma notificação. O maior contratante de neurocientistas do mundo é Big Tech. Aplicativo, é como essa parada, notificação mexe com dopamina. Aí eu cliquei para ver. Aí eu olhei lá, cara, o dinheirinho que eu coloquei lá deu R$80. R$80 não muda em nada a minha vida, cara. Eu, almoço mais que isso, eu consigo... num dia fácil a gente gasta isso aí. Mas não é 80, podia ser 10 ou podia ser 1.000. O fato de você falar, o banco só toma meu dinheiro, eu tô ganhando. Aí eu já não quero mais tirar da caixinha o dinheiro. Eu quero deixar lá, porque é muito legal. Aí eu peguei uma parte, coloquei comprei umas ações, né? E aí você abre lá a ação, todo dia é um game, né? Ganhou, perdeu, mas ganhei mais do que perdi, tá dando certo. Então, tem uma coisa de você, independente dos valores, valor que eu quero dizer, independente do número, é a coisa da expectativa de, a ação que eu comprei aumentou, que legal, que bacana. Então, entrar nesse jogo fazendo bem para você é o lado inteligente. Agora, se eu ficar número, perder peso, reais, não consegue. E isso é uma coisa legal de falar, William, porque sempre quando a gente começa um trabalho com os alunos na parte de investimento, depois que já se organizou, planejou e começa a investir, eu uso muito essa estratégia, né, de trazer uma recompensa ali para que ele fale, caramba, tá dando resultado. E quando a gente fala de ativos em geral, você tem a parte de renda fixa, tem a parte de renda variável. A renda variável, o próprio nome já diz, vai ter uma variação, então aquilo também pode gerar um pouco de ansiedade no início, dependendo do volume que você for alocar. Mas eu vou pegar um ativo específico aqui só para ficar mais clara a explicação para quem está assistindo a gente. Por exemplo, um fundo imobiliário, né? Então você compra um fundo, né? Para quem não conhece o fundo, você pode ter ali shopping center dentro da sua gestão, pode ser laje corporativas, escritório, e o fundo ele tem a obrigatoriedade de pagar 95% de dividendo do valor adquirido anteriormente pelo aquele fundo e distribuir para os seus cotistas. Eu e o William, por exemplo.
Só que isso acontece de forma muito rápida, né? Então, se você compra um ativo ali numa data X do mês, no mês subsequente você já recebe aquele valorzinho na sua conta. Cara, essa sensação, às vezes que são centavos no início, Isso. a pessoa fala, não, eu não fiz nada. Sério Eu tô mesmo? recebendo centavinhos aqui que se tornam centavos, dezenas, centenas, milhares. E Então, o teu cérebro vai fazer uma pergunta muito bobinha nisso aí, te cortando. Caramba, se eu pus isso e deu, como que eu faço pra ter mais? acabou. Que é igual viciar em droga. O cara usa pouquinho e fala, nossa, tô legal, como é que eu tenho mais disso? É a mesma coisa. Exato. E, cara, isso é muito louco, porque quando a gente começa um plano com um aluno e começa a fazer esse pequeno passo, ele fala, poxa, a minha vida inteira eu sempre perdi dinheiro, não guardei dinheiro, não consegui poupar. E 30 dias, um pequeno esforço que eu fiz de uma organização financeira já me gerou isso de resultado. E aí que você falou. Agora ele vai pensar, então se eu fizer um pouco mais de esforço, maior vai ser o resultado. E se eu duplicar, triplicar, o esforço, o resultado vai ser ainda melhor. Então você começa a gerar uma sensação de benefício que ele vai ter com uma organização financeira. E aí eu quero pegar esse gancho do fundo imobiliário. Esses dias, como eu tô falando com os adolescentes, e eu tenho uma frase que me norteia na conversa com o adolescente, que é, adolescente não ouve, adolescente sente. Você fala para o adolescente, não use drogas. Tudo que você fala, não use drogas e tudo mais, o adolescente fica ouvindo e continua usando. Então você fala, cara, não faz muito sentido ficar falando, sermão. Se isso resolvesse, o adolescente era tudo comportado, porque todo mundo fala, não usa drogas. Aí esses dias a gente tava falando sobre investimento, e aí uma aluna falou assim para mim, eu quero comprar um imóvel, tipo assim, a minha ideia é guardar dinheiro para ter um imóvel, para ter um aluguel, aí eu vou ter uma renda. Aí eu falei, pô, isso é muito legal, né? Ter um aluguel e ter uma renda. Acho bacana. Já pensou em fundo imobiliário? Aí ela falou, não sei o que é. Aí eu falei, não, você compra, expliquei o que era um fundo imobiliário. Acho que pro teu público a gente não precisa ficar explicando o que é um fundo imobiliário, mas basicamente é o que você falou, é um shopping que ele divide em cotas, você compra um pedacinho do shopping. Aí ela falou assim, tá, pô, interessante, mas ela falou, mas eu queria, né, ter a minha casa. Olha como isso aqui tem comportamento envolvido. Eu preciso ter a minha, só para falar assim, eu tenho uma casa, né? Aí eu falei para ela assim, vantagem do fundo imobiliário. Pra você comprar uma casa de 500 mil, você ter 490 mil não adianta. Tem que ter 500. Então até lá, não tem o que fazer. No fundo imobiliário você tem R$1, sei lá quanto que é uma cota, mas um pouquinho você já consegue. Tem cota com R$10. R$10. Então você já consegue hoje, sendo adolescente, não precisa não sonhar, eu vou ter uma casa. E você vai botando lá. Quando tiver a grana lá investida, você quiser decidir ter uma casa, beleza. Segundo ponto. Lá no shopping, se vazar no telhado, alguém vai lá e arruma. Ninguém nunca vai te ligar falando, tá vazando na loja, acabou a água, o ar-condicionado não esfria. Nunca. É você botar a grana, esse espaço vai separar provavelmente são 5% aí de coisa de manutenção e tal, e o resto é a tua parte. Então assim, mas professor, mas quando eu alugo a casa e a casa vaza, é culpa minha? É lógico que é. Não vai assim, por exemplo, uma coisa pequenininha ali, uma pintura, um negócio. Agora, coisas estruturais da casa é o locatário, o locador, né? O locador que tem a responsabilidade. E porque se você não colocar essa responsabilidade, ninguém vai querer locar a tua casa. Ninguém vai querer morar numa casa que pode cair. Então tem que ficar na tua responsabilidade. Aí ela falou, nossa. E aí, porque o que ela fez? Ela sentiu gente enchendo o saco dela todo dia, né? Construtores que estiver nos assistindo vai falar, mano, isso é muito verdade. Você entrega uma casa e é um saco de coisa que não dá certo, que é normal em obra, né? E aí você pega essa grana e põe no fundo imobiliário, é só ficar esperando crescer. E eu tava falando isso com um convidado ontem no podcast, foi tomar um café, a gente tava falando, ele falou, pô, Rafa, eu sempre tive a cultura, por parte da minha família, de comprar imóvel, terreno e tudo mais. Que, cara, é legal, se você faz dentro da sua carteira de investimento, sua estratégia, beleza. Ele falou, cara, mas chegou num nível que tá me cansando, porque eu tenho que fazer manutenção, então eu tenho um terreno, tenho que mandar alguém lá capinar aquele terreno, tenho que contratar, o cara não vai, eu pago, não. Então assim, você tem um trabalho muito grande ali. E é legal porque, assim, muito provável que esse adolescente ou essa adolescente, ela teve influência da raiz da família dela, de o que há anos atrás isso era o mais importante. Não que hoje não seja. E pode ser o sonho dela.
Só que ela entender que pro momento dela, talvez, para ela juntar patrimônio, tem algo mais facilitado, que já vai trazer uma recompensa praticamente imediata, que já vai trazer para ela uma sensação de, pô, funciona, e ela pode adquirir, né? Então... E o que eu sempre digo, você pode fazer o que quiser. Nós vivemos numa democracia e você toma a atitude que você quiser, desde que você saiba ônus e bônus. Você não entra com o chapéuzão atolado na cabeça. Então, se você... É igual, por exemplo, quando eu vou falar com droga com adolescente, eu falo, mano, se você vai usar droga, eu não tenho nada, o que eu posso fazer? Se eu estiver lá com você, alguém te oferecer droga, você catar, eu dou um tapa na tua mão, amarro os teus pés e levo embora. Eu não deixo você usar droga na minha frente. Só que eu não vou estar lá. Sabe quem vai estar lá? Tua consciência. Então o negócio é o seguinte, você quer usar droga, bota tudo num copo e bebe tudo de uma vez. Mas presta atenção no que acontece. Aí dou 1 hora de aula sobre droga no cérebro. E falo pra ele, agora você quer usar, você sabe tudo o que acontece. Agora você usa consciente. Sabe quando você entra no site e fala, aceita e quero continuar? Você vai consciente, você não vai falar assim, ninguém me avisou que droga era ruim. Então, por exemplo, você quer ter terreno, você acha que isso é legal, construir para vender é legal? Show de bola. Desde que você saiba tudo o que acontece e mesmo assim você decida. Tem gente que já tem uma família que faz isso, já tem uma equipe estruturada que é legal, manda ver. Agora, existem outras possibilidades. Você vai saber de todas as possibilidades e a partir desse momento você vai tomar a sua decisão. Tá tudo certo. Eu, por exemplo, eu não tenho patrimônio. Patrimônio que eu digo patrimônio físico. Para você ter uma ideia, a geladeira da minha casa, ela é alugada. Aluguei junto com o apartamento. Eu moro num apartamento alugado com as coisas dentro. Eu durmo numa cama que não é minha. Então hoje, se eu falar assim, cara, cansei, vou lá pro Rio. Mano, eu pego minhas roupas e vou embora. Eu não tenho mudança para fazer, né? O William, na vida do William, funciona e para mim é muito bom. Então se eu morrer hoje, não tem patrimônio para dividir. Tem uma grana guardada, um investimento, que também é patrimônio, mas não é um patrimônio físico. E eu sempre digo, não é para todo mundo tal. O meu pai, toda vez que ele vai na minha casa, ele fala, mas pô, você tá pagando aluguel, por que você não financia um apartamento? Né? E eu falo, não tem porquê. Não faz sentido. Na minha cabeça, financiar não faz sentido, porque eu vou pagar 2. E se eu tivesse 1 milha para dar no apartamento, eu botaria esse dinheiro num investimento que dá 10 e pagaria 5 de aluguel. Tipo, na minha cabeça, isso faz mais sentido. Mas tem aquela coisa da pessoa falar assim, eu preciso ter a minha casa. Se você precisa ter a sua casa, compre a tua casa. Mas sabendo das regras do jogo. Eu acho que planejamento, cara, financeiro é uma coisa individualizada, né? Igual eu falo assim, é a mesma coisa, por exemplo, você vai copiar a dieta de uma blogueira das redes sociais. Isso é um ótimo exemplo. Cara, essa dieta, ela pode até no início te dar um mero resultado. Mas ao longo do processo... Porque para quem não faz nada, você pode fazer dieta cetogênica, dieta da lua, jejum intermitente, dieta da lua. Para quem não faz nada, eu gosto de usar um exemplo que é assim, imagina um terreno com capim, 2 metros de capim. Meu irmão, com uma foiçada, você já fala, nossa. Sabe quando mostra aquela transformação, a pessoa pega assim, uma pessoa em situação de rua e passa a maquininha na barba? Pronto. Outra pessoa. Porque tá muito zoado qualquer... Então você tem uma vida toda zoada. Aí você bota teu dinheiro na poupança, que acho que é o pior investimento. A poupança é o pior. Sim. Ou tem algum pior? Tem a aposta esportiva. Mas pô, isso aí não é... Mas você põe seu dinheiro na poupança. Pra quem não faz nada, poupança já é legal. Sim. Já valeu a pena. Mas é o que você falou, é um pouquinho. Daqui a pouco isso já não vai mais. Então é muito individualizado. Então você precisa entender sobre esses processos. E aí você tocou um assunto legal, através de tentar trazer isso para o dinheiro, né? Você falou que existem ali, você mostra para o adolescente, por exemplo, quando ele vai, se ele usar droga, qual é a consequência? Né? A gente sabe que muito na nossa forma de lidar com o dinheiro está muito relacionado aos nossos pensamentos. Total. Como que a neurociência pode nos ajudar a identificar e alterar, entre aspas, alterar esse pensamento ou mudar esses hábitos? Cara, é assim, ó. Pode parecer muito extremo o que eu vou dizer, mas o nosso cérebro é uma máquina de estatística de custo-benefício. Isso. Então, por exemplo, se eu falo assim para você, Rafa, quando a gente sair daqui, vamos pegar aqui, a gente tá perto da Marginal Pinheiros, vamos correr a Marginal Pinheiros de ponta a ponta? Mas pra quê, velho? Bobeira? Pra que eu iria fazer isso? Eu falo, sabe por que a gente vai fazer isso? Porque quando a gente chegar lá no Cebolão,
tem uma mala de R$1 milhão te esperando. Aí correr na marginal já parece ser interessante. Veja bem, correr na marginal com ou sem dinheiro é correr na marginal, não tem diferença. Só que agora há um porquê fazer aquilo. Há nossa, eu tenho uma coisa me esperando. Tem um teste que é muito conhecido, é bem legal, se vocês colocarem na internet, aí você vai achar fácil. Pega um monte de criança, põe numa sala e dá um marshmallow, põe na mesa. Já viu esse teste? Aí põe um marshmallow. Aí se a pessoa fala assim, ó, se você não comer esse marshmallow em 15 minutos, você ganha 2. A imensa maioria das crianças comem um. Ela prefere comer um agora, que é a recompensa imediata, do que postergar a recompensa. Então, o que eu penso sobre essa questão é, se você não viver e guardar todo o teu dinheiro, você vai se frustrar. Porque a gente trabalha também um pouquinho, a gente tem que falar assim, porra, eu trabalho, eu mereço isso aqui. O merecimento tem que ser. Por isso que o equilíbrio no comportamento ele é sempre importante. Porque senão vira aquele sovina que guarda, o tio Patinhas. Eu vou beber água da torneira porque eu não posso comprar água de R$2. Eu tenho 100 milhões guardados. Isso não é também saudável. Agora, tem que ter, por exemplo, você fala, cara, todo mês eu vou pegar tipo 5% do que eu ganho, 10% do que eu ganho e vou rachar o bambu, não vou nem perguntar preço. Então você sente o gosto de viver assim, mas a grande parte do teu dinheiro está sendo aplicado, está gerando. E lembrar de uma coisa que às vezes a gente esquece, um detalhe. Daqui a pouco a nossa saúde para gerar renda vai ser diminuída. Então a capacidade de hoje fala, esse podcast que eu estou com você é o segundo do dia e eu vou para mais um. 3 podcasts no dia. Pô, cheio de saúde, cara. Será que com 60 anos eu consigo bater 3 podcasts na sequência? Então, a gente precisa entender que a tendência é o declínio, a tendência é piorar, né? Então, o nosso cérebro vai trabalhar sabendo o propósito. Por isso que falar para adolescente, faz porque eu tô mandando, não funciona. Não vai rolar. E Modigliani fala isso, né? Ele fala sobre os 3 ciclos de vida financeiro, né? Você tem um ciclo de acumulação, você tem um ciclo de construção, de desinvestimento. E ele mostra muito bem esse ciclo da seguinte forma. Vai chegar uma hora que a nossa capacidade de geração de riqueza ela vai diminuir pela força do nosso braço. Só que se eu tenho inteligência financeira antes desse período, que era um período de construção, eu consigo fazer investimentos de forma inteligente para que eu possa usufruir naquele momento de vida. Então você vive o presente, mas não deixa de se preparar para o futuro. Porque no futuro, a sua capacidade vai diminuir. Você querendo ou não, isso vai acontecer. Só que você precisa que os seus investimentos sejam suficientes para gerar uma renda capaz de manter o seu padrão de vida que você escolheu e viveu. Perfeito. Só que o problema é que a gente só vai pensar nisso quando eu tenho 50. Não quando eu tenho 25, 20, 18, 30. Então o problema é que acaba que se você pensa lá na frente, você não tem uma chance, mas ela é menor, porque o fator tempo já foi cortado por uma boa parte. E três coisas que são influentes na nossa vida financeira: tempo, dinheiro e conhecimento. O tempo é um dos mais importantes, então o quanto antes você começar a poupar, mesmo com o que você tem hoje, né? Se você tem 5% do seu salário para poupar, poupe 5, 10, 15, faça hoje, comece. E com o tempo as coisas vão evoluindo, vão avançando. E tem uma matemática que é uma criancinha de 5 anos faz, que tem a entrada e tem a saída. Eu preciso manusear. Eu, de 2000, eu comecei a fazer esse trabalho de neurocomunicação direto, porque eu tinha uma empresa, então fazia no final de semana e tal. Então, desde que eu trabalho com isso, que eu saí da empresa, vendi e vim parar aqui, eu estou falando de 5 anos. Eu arrisco dizer, Rafael, que eu aumentei aí em 10 vezes o que eu ganhava em 2019 e o que eu ganho hoje. 10 vezes. Sabe qual que é o meu custo? O mesmo. Eu moro na mesma casa. Eu continuo não tendo carro. Eu tenho a mesma geladeira. Eu tenho tudo igual. Tudo igual, cara. A única coisa de 2019 para cá que eu dei um upgrade, assim, que se você pegar ele vai melhorando, são as viagens. Eu tenho feito viagens melhores, sabe? Só que, como eu te falei, você aumenta a receita, você mantém o padrão de vida. Cara, eu não preciso chegar aqui num carrão para mostrar pro Rafael que eu sou um cara bem sucedido. E aí eu falo, né? Às vezes você vai pra Europa, você anda a pé, você anda de metrô, você faz, né?
Você faz as coisas porque, cara, é normal. Quantas pessoas saem do Brasil e vão trabalhar em garçom, e babá, e empregada doméstica, e não quer fazer isso no Brasil? E feliz. E feliz pra caramba. Né? Você falou do metrô, você vê quantas pessoas vão viajar pra Europa e, cara, estão postando, estão dentro do metrô. Cara, você tem metrô em São Paulo. Acabou. Beleza, é na Europa? É na Europa, mas Não, por que mas, cara, tem essa diferença? E, né? e eu vou te falar, pra quem mora, por exemplo, em São Paulo, eu sei que tem gente assistindo a gente numa cidade que só tem ônibus e demora e não funciona. Tem as particularidades. Mas quem mora aqui em São Paulo, perto de uma estação, tá vacilando de ficar andando de carro aqui, cara. É muito caro. É muito caro. Eu tava em Umuarama essa semana e aí eu vi um monte de caminhonete. A galera rural. E aí eu pensei, pô, uma caminhonete aqui lá em São Paulo custa a mesma coisa. Preço é preço, né? Não tem diferença. O IPVA, o seguro e tal. Agora, só que, por exemplo, seguro já deve ser mais barato na questão do roubo. É muito mais arriscado em São Paulo do que aqui. Aqui tem espaço para estacionar. Aqui. Aí, por exemplo, você fala, não, eu quero ter em São Paulo. Você vai ter, mas você vai pagar um preço alto. Se mesmo assim você fizer a conta e tiver consciente de pagar, é lindo. Só que, cara, hoje, por exemplo, a gente tava conversando aqui, vou daqui pro centro de São Paulo quando eu sair daqui. De carro, sem errar, 2 horas daqui pro centro de São Paulo. De metrô não vai levar meia hora. Então, é uma coisa... mas vai apertado, se tiver chovendo tem um perrengue. E quem tá de carro tem um perrengue de parar no trânsito. Então, é fazer esse cálculo de entender e que fique claro. Eu sempre vou falar, porque sempre um vai escrever aqui, né? Então não tem que ter carro. Não tô falando isso. Mas... você faz todos os cálculos, você entende ganhos e perdas, você faz tudo isso e compreende. E trabalha o teu cérebro para um pedacinho você tem a recompensa imediata, porque é aquilo que você falou. Quando eu invisto na ação e já vem 30 dias e aquilo me recompensa, é gostoso. Então você já começa, é bom ter uma recompensa rápida, mas também pega uma parte, cara, o Bruno Perini, né? Ele fala muito, faz um boleto para você mesmo. Do futuro. Boleto do futuro. Cara, assim, caiu minha grana, eu vou guardar tanto que é o meu boleto do futuro. Porque se você falar, primeiro eu vou pagar a conta, luz, aluguel, lá, nunca vai sobrar, cara. Porque a gente se enrola, né? Lógico, é assim. E se você deixar pro final do mês, você vai gastar. Porque sempre vai aparecer um imprevisto. Claro. Que naquele momento vai parecer muito mais urgente do que de fato ele é. E aí a gente entra muito na sensação do gastar ser muito mais legal. Acho que 2 coisas que eu sempre deixo de dica pros alunos e fica para quem tá assistindo a gente é... primeiro você vai separar. 10% você vai utilizar para poupança do seu futuro, para qualquer objetivo. Usa uma parte do seu patrimônio para generosidade, para você ajudar alguém. Cara, isso também gera uma sensação muito boa. E pega ali 10% do seu dinheiro e coloca no potinho da besteira. Mano, estoura isso aqui com qualquer coisa. Você vê uma besteira na rua, você vai naquele potinho. Só que o potinho tem 10% que representa um valor final. 100, 200, 1000, não importa, depende da sua renda. Aquele valor você não precisa se preocupar em gastar ele. Você gasta com 15... Se você achar que... achei um copo colorido na rua, achei bonito. E custa R$100 o copo colorido. Não interessa, gasta com copo colorido. Só que as demais obrigações que são importantes para o seu futuro, para aquilo que você quer executar, já foi separado. E às vezes, quando você tá nesse ciclo, você tem lá R$500. Você ganha 5 contos, você tem lá R$500 para torrar. E aí você fala assim, cara... eu sempre vou num cabeleireiro barato, num restaurante barato. Falo assim, eu vou pagar 300 pau num corte de cabelo só pra ver como é. E aí você começa a ter sensações na vida, né? Legais. Você fala assim, bom, eu, sei lá, achei legal ou não achei nada. Comi uma puta comida incrível, foi muito legal ou não valeu a pena. Mas pelo menos você sabe, você teve a sensação e sem mexer no teu orçamento. Porque quando você gasta 500 pau num restaurante e você tá arrancando do crédito e você fica, será que vai ter dinheiro para pagar no fim do mês? Cara, é desesperador. Fora que, eu sempre falo isso, cara, até estresse de luto passa. Estresse financeiro, todo mês ele lembra que ele existe, ele te incomoda por uma vida inteira. Pensa assim, morreu uma pessoa muito próxima que você ama, sofre pra caramba, mas vai passando, vai se transformando em saudade, aí nas datas especiais você lembra, mas você volta a viver. Veja bem, morreu uma pessoa que você ama. É um estresse que ele tem uma tendência a diminuir. Estresse financeiro só piora.
porque você vai se endividando mais, e aí vem gente, aí corta a luz da tua casa, e aí gente cobrando, e, cara, você começa a entrar num desespero. O teu filho pede um salgadinho, você não tem como comprar, só piora. E é um estresse que a neurociência chama de estresse crônico. Esse é o pior estresse que tem. Só para você ter aqui uma noção, uma matemática fácil. Estresse crônico mantém o teu cortisol alto. Cortisol alto não deixa você dormir. Porque melatonina, que todo mundo aí tá tomando, tá na moda, a melatonina e o cortisol eles trabalham assim, ó. Se um sobe, o outro desce. Então você tá quase pegando sono, você fala, esqueci de pagar o boleto, seu sono passa na hora. Por quê? Porque teu cortisol aumenta e automaticamente a tua melatonina cai. Então você para de dormir, porque você tá o dia inteiro gente cobrando e tal, você lembra da dívida, você não dorme. Aí no outro dia você já não tem mais energia para fazer o trampo, aí você não dorme de novo, você passa dias sem dormir. Aí esse estresse crônico fica aumentando o teu cortisol na tampa. Cortisol acessa a área interna do cérebro, porque o cérebro tem uma camada que protege, chama barreira hematoencefálica, mas o cortisol passa. O cortisol atinge neurônios de dopamina. Neurônio de dopamina atingido vai te dar uma coisa chamada anedonia. Anedonia é uma coisa que se eu falar assim, Rafael, vou te dar uma comida aqui. Você come. Mas você fala, vamos ali do outro lado da rua. Você fala, não tô com vontade. É uma coisa assim que vai tirando a capacidade de viver. Aí, quando essa anedonia não é tratada, ela pode se transformar em depressão. E aí, quando a pessoa está nesse processo de depressão, onde começou lá atrás? De um estresse crônico. O que causou estresse crônico? Falta de dinheiro. Então, falta de dinheiro pode gerar depressão, pode pôr a pessoa numa situação de saúde mental gravíssima, né? E, infelizmente, algumas vezes é questão de receita. A pessoa ganha tão pouco a ponto dela não conseguir pagar as próprias contas. Mas tem muito caso de pessoa que ganha muito, né? Quando a gente conversa com médicos é um perfil assim, que o cara ganha muito, aí ele vira à noite, ele ganha num plantão muito dinheiro, só que ele gasta na mesma proporção. E aí ele tá com 20, com 30, vai. Que é o cara que fez residência, tá com 30 anos. Ah, vira 3 noites, vamos lá. Agora, puta, eu tô devendo, quanto tem que levantar aí? Pô, 15 mil? Deixa comigo. Na semana o cara trabalha que nem um louco, sem dormir, vira à noite e tal, levanta 15 conto e cobre. Show de bola. Esse cara com 50 anos, ele não consegue fazer isso. Com 40, vai. Com 40 ele não consegue virar uma semana batendo de trampo, né? Aí vem aquilo que você falou, começa o declínio, e só que a conta continua alta. É o carro que é muito caro, é a casa que é muito cara, agora é a família. Aí teus filhos vão pra Disney todo ano. Você fala, não, esse ano é Beto Carreiro. Não. Beto Carreiro não, que é Disney. Aí como é que você diminui o padrão de uma família? Cara, começa a complicar. Você falou, né, como que são os três? Tempo, dinheiro e conhecimento. Tempo, dinheiro e conhecimento. Olha que louco isso. Conhecimento tá no meu controle de ter ou não. Dinheiro, de certa forma, tá no meu controle. Tempo é o único que a gente não tem o que fazer. Se eu morder essa mesa ou der risada, vai passar o tempo e o tempo que passou já era. Então, cara, é muito comportamento nessa jogada. Por isso que é importante você ter esse controle do seu planejamento. Inclusive, para quem deseja ter um planejamento financeiro, quer aprender como fazer, quer aprender como investir, tem um link aqui da nossa consultoria. Você pode clicar no link, vai direto para o meu contato, onde a gente pode fazer esse trabalho. Porque isso é muito importante. Não tem esse estudo no Brasil ainda. Na verdade, foi da FGV em 2017 ou 2018, que mostra que uma pessoa endividada ela pode render até 40% menos no seu trabalho. Né? Então, basicamente, ali tem estudos internacionais que mostram que um endividado ele custa para a empresa, ou ele deixa de produzir para a empresa $7 mil por ano. Cada funcionário. É só quem quiser entra na internet, lê sobre estresse crônico e vê se falta de dinheiro não conecta com tudo isso. Cara, não tem como. Aí baixa a libido, aí o cara não tem mais vontade, aí separa, aí arruma problema na separação, não vê o filho. Cara, a vida começa a entrar num rolo. É muito complicado. E o negócio que você falou do link que tá, o link está em algum lugar aqui para falar com o Rafael, é um dos profissionais mais importantes que a pessoa não consegue, na imensa maioria das vezes, sair sozinha. Cara, quando você tem um profissional de finanças para te orientar, a coisa fala, nossa, eu gasto tudo isso de cafezinho, eu gasto tudo isso de viagem, de gasolina. Você gasta um salário de uma família de gasolina e às vezes você não percebe. Por quê? O aplicativo é um bom exemplo, né? Vem lá, você coloca lá para fazer, você fala, pô, eu gasto R$2.000 de aplicativo. Como assim? Não gasto, pô. Eu gasto 20, eu gasto 15, eu gasto... mas 20, 15, 10 toda hora?
gasta 2 contos. É a boa história do cartão de crédito, né? É. O cartão ele é um ótimo aliado para quem faz viagem, acúmulo de milhas. A gente fala isso muito com os alunos. Tem alunos que viajam de graça por ano porque Sim. faz acúmulo de milhas, né? O William que viaja sempre sabe disso. Mas a gente pega, por exemplo, as pessoas não percebem que de 100 em 100 você faz uma fatura de 5 mil, né? Mas, Isso é sem tranquilo. esforçar, cara. Até porque, assim, a gente perde aquele senso de... Eu gosto muito do Daniel Kahneman, né? Então, ele é um cara que ele fala muito sobre a questão Faleceu comportamental. há um Recentemente, mês, né? um mês e meio. Inclusive, a gente quer gravar um podcast exclusivo sobre a história dele. Porra, eu achei que era gravar com ele. Eu viés falei, essa comportamental. aí eu quero... essa aí eu quero saber. Essa eu também gostaria, mas não tem como, né? Mas, cara, a gente fala que muito você perde... Quando você gasta um dinheiro, né? Você pega, por exemplo, antigamente era muito normal você pegar uma nota de 100 reais e falar assim, não vou trocar. Porque se eu trocar essa nota, vai sumir esse dinheiro. Né? Então, a aversão à perda, você não queria deixar aquilo sair. Hoje em dia, você não tem mais tanto isso. Porque hoje, o seu dinheiro é gasto num pedacinho, num bloquinho ali de papel. né? Um bit. Não, e sem coisa contar da que hoje em dia internet. você nem precisa mais disso. Você dá 2 toques aqui no telefone, você vai lá e aproximação e você paga. Então você perdeu esse senso essa percepção de quanto o dinheiro tá valendo. Então acaba que você vai fazendo pequenos gastos, você não tem esse controle, porque a pior coisa que é muito comum nosso é ter um controle mental do nosso dinheiro. Esquece. Não, Cara, a não gente tem que tem, tomar cara. 10 mil decisões por dia. É porque a gente vai brigar contra o sistema dopaminérgico, cara. E o sistema dopaminérgico faz 7 milhões de anos que ele está sendo programado para chegar aqui. Não vai segurar. Não vai. Não adianta, cara. Não adianta. Eu controlo. Tanto que, assim, quando você pega uma pessoa que está com um problema de bebida, né? Um alcoolista, né? Hoje em dia não se usa mais o termo alcoólatra. Um alcoolista, quando ele vai naqueles encontros de pessoas, qual que é a primeira coisa que ele é orientado? Sai do ambiente que tem álcool. Porque se a gente controlasse, você fala, não, tudo bem, eu não vou beber. Era só falar isso. Luto, morreu uma pessoa, fala, não, cara, eu tô trampando, não dá tempo de ter luto, vou controlar aqui, eu não tendo luto agora. Entrou um leão aqui na sala e falou, decidi não ter medo. Não é assim que funciona. O emocional vai ter a prioridade. Então, se você acha assim, eu vou fazer porque eu aguento, eu sou brabão, não, teu cérebro vai te enrolar, velho. Ele vai fazer você se convencer que aquilo é bom e vai fazer. Exato, por isso que eu sempre falo que todo aluno ou aluna, quando ele começa, ele tem que ter, primeiro, humildade e coragem. Porque ele tem que ter a humildade e falar assim, cara, não sei. Isso. E a coragem falar assim, vambora, vai funcionar. Mas pra gente ir encaminhando pro final, e poderíamos ficar algumas horas aqui falando sobre esse assunto, mas eu sempre gosto de perguntar, né, como é que... Você já contou um pouco de como é que é o William com dinheiro, né? Mas o que é o dinheiro pro William? Cara, pra mim, o dinheiro, quando você usufrui dele com a mente tranquila, do tipo, isso aqui que eu tô gastando não vai me faltar, porque eu já fiz a minha lição de casa, cara, é uma das sensações mais gostosas e você poder aplicar dinheiro fazendo as coisas com pessoas que você ama, pra ter sentido, né? Esses dias eu me lembro que eu tava andando com meu pai, aí meu pai falou, pô, meu, faz tempo que eu não como um churrasco, né? Sim, soltou. Falou, faz tempo que eu não como e tal. Aí eu falei, beleza. Ouvi, ele tava indo num compromisso, ele me deixou e tal. Aí, beleza. Aí cheguei em casa, era uma sexta-feira. Aí falei pra Cláudia, minha namorada, falei, vamos fazer um churrasco amanhã aqui pro meu pai? Aí fui lá, cara, fui num açougue de um camarada lá. Mano, mas sabe assim, quero aquilo, não importa quanto custa. Aí fui lá, fiz uma compra, aí liguei pra ele e falei, vem com a mãe aqui em casa comer, tá? Ele falou, o que tem que levar? Eu falei, o bucho. A vontade de comer, velho. Então, você falar assim, cara, eu pude proporcionar isso e não bagunçou a minha renda, não trouxe problema, não trouxe nada. Então, o dinheiro, ele só tem uma função pra mim, é proporcionar esses momentos, mas com inteligência. Porque se eu falo assim, pra proporcionar um momento, eu vou lá e regaço com tudo, proporcionou aquele momento, mas é proporcionar momento sempre, até o último dia que eu tiver aqui, né? Então, pra mim, é isso. Eu acho muito legal, e só pra complementando o que você falou, né? Cara, eu amo atender meus alunos um a um, né? Isso é uma coisa que eu não abro mão, porque eu conheço a história, né? Eu vejo os motivos, você vê o brilho no olhar do porquê que a pessoa quer sair daquilo. E conversando com um casal, eu perguntei assim, por quê? Por que você quer melhorar a sua vida financeira? E a resposta pra mim foi muito marcante, falou assim, cara, eu preciso ter tempo de qualidade aos finais de semana com meus filhos. E hoje eu não consigo.
Eu não consigo ter tempo porque eu preciso gerar renda extra. E mesmo que eu gere renda extra, às vezes não é suficiente porque eu não estou bem organizado, então eu acabo sempre correndo atrás do dinheiro. E não consigo dar para ele o benefício de sair para comer uma pizza no final de semana. Cara, a gente tá falando de uma viagem, de comer uma pizza no final de semana. E a gente não tá falando, nesse caso, de uma pessoa que tem uma renda baixa, não. É por uma falta de organização. E a gente não tá falando do preço da pizza. Exatamente. A gente tá falando do tempo. Cara, e eu falei assim, que sensacional. Eu falei assim, beleza, cara, me dá 45 dias que a gente vai arrumar isso. Né? E pra mim é legal quando você vê, quando passa esse processo, a família comendo uma pizza no final de semana e tira uma foto e fala assim, cara, deu certo. Cara, vou aproveitar em cima do que você falou, me veio uma ideia aqui. Esses dias eu tava ouvindo sobre liberdade, né? O que é liberdade? O que é você ser livre? O que é você ser livre? E quando a gente fala em liberdade, parece muito fazer o que quer, né? Então, liberdade é fazer o que quer. E aí eu ouvi eu não me lembro bem onde que eu vi para citar a fonte aqui. Me desculpa se alguém falou e estiver me assistindo. Me lembra aí, eu cito a fonte. Mas eu ouvi assim, liberdade é você... Não é fazer o que quer, é não fazer o que não quer. É uma mudança simples na frase, mas olha, cara, quando você fala assim, por exemplo, ele teve a liberdade de falar, eu não quero trabalhar de final de semana. Eu tava tendo uma conversa no podcast e aí fui perguntado isso, né? Onde é teu freio? Você fala, não, aqui... cara, hoje eu posso fazer uma coisa que eu muitas vezes na minha vida eu não pude, que é não trabalhar no final de semana. Cara, assim, ó, se eu trabalhar 2 finais de semana num ano, eu tô chutando alto aqui. Não trabalho. Final de semana, pé pro alto, cara. Semana pode arrancar o couro. Hoje eu tô 3 podcasts na sequência, cara. Não tem problema. Viro noite, acordo 4 da manhã, arregaço. Mas meu final de semana é sagrado. Então, assim, eu poder falar assim, não vou trabalhar no final de semana, porque eu não quero. Eu não precisar fazer aquilo por necessidade de perder o momento com a família, então eu consigo fazer isso. E acho que isso é a beleza de poder ter dinheiro. E fechando esse assunto, eu acho que essa é o momento onde você percebe que você domina o dinheiro e não o dinheiro te domina. Perfeito. Ele é uma ferramenta. Quando isso não está acontecendo, se para quem está ouvindo, está assistindo, quando isso não está acontecendo, é porque você ainda é dominado pelo dinheiro. Porque você utiliza ele apenas como uma necessidade. Eu preciso. E automaticamente isso uma hora vai te cansar, porque ele não vai te manter por muito tempo. Né? E você falou do descanso. Cara, o descanso é necessário. Eu falo que ele foi instituído para que nós pudéssemos descansar. E a maioria das pessoas não consegue ter isso porque ela está presa apenas na questão de eu preciso ganhar mais. Lógico, a gente sabe que tem situações que a pessoa precisa buscar, melhorar. Não estou dizendo que você não tem que buscar. Mas a questão é, será que você não percebe que é suficiente? Cara. Pra mim, assim, a gente falou no início de psicologia financeira, né? Cara, o livro de psicologia financeira, a gente quer gravar até um clube do livro aqui. Já tô deixando gravado pra falar que vai ter, que eu tô prometendo há um ano. Mas o Morgan Housel, ele fala sobre, um dos capítulos, ele fala sobre o que é suficiente pra você. E a maioria não sabe o que é suficiente. E volto na dopamina. A dopamina nunca vai chegar a esse lugar, se você não tem consciência. Pega uma pessoa que não tem o que comer. Aí ela chega no momento de comer. Aquilo, no primeiro momento, vai ser incrível. Daqui a pouco é o normal. Agora eu preciso de uma casa. E o dia que ela compra uma casa é sensacional. Mas daqui 6 meses, desensibiliza. É absolutamente normal. A dopamina dela fala, qual que é o próximo passo? Então a gente tem que saber essa hora de falar, cara, hora de tirar o pé. E às vezes a gente planta muito, vem a colheita, legal, e aí tem a hora que você tem que ter inteligência e falar assim, para esse momento tá bom. Vou parar, tirar o pé, fazer o que eu prometi, entregar, para dar o próximo passo. Se não, cara, é eterno, porque qual que é o limite de ganhar dinheiro? O Elon Musk deve ter uma meta financeira ainda que ele não conquistou, né? Então nunca vai acabar. Só que, cara, quanto de saúde... E aí volta lá no começo. Quanto que eu tô gastando para manter um carro que eu não preciso, mas que é aquela coisa que eu tenho que mostrar, uma viagem, um telefone. Então vai só piorando, cara. Sem consciência vai pro buraco. Isso é muito louco. E quando você falou, eu lembro muito de uma história, né? Que um cara... Ele fala o seguinte, ele tinha vários lugares de colheita, né? Então ele tinha um plantio muito grande. E sempre uma época do ano ele falava o seguinte, olha, nessa época, durante esse período,
falava os trabalhadores dele, para quem trabalhava com ele, olha, nesse período vocês vão colher as espigas de milho aqui, milho, soja, só que tudo que cair fora do tamanho do pote que vocês têm, vocês vão deixar. Porque essas espigas caíram ao redor, as pessoas que passarem, estrangeiros, alguém que precisa, ela pode passar, ela pode entrar, ela pode pegar. Por quê? Porque eu já tenho o que é suficiente para mim. Tá, isso é louco. E hoje em dia é difícil a gente perceber isso. A gente sempre quer, não que você não possa querer mais, mas você entender o que é suficiente, você consegue ter aquilo que é necessário para você e ainda suprir a necessidade de alguém que está próximo. Perfeito. Então, acho que daria para ficar mais um tempo aqui, mas eu acho que a gente tem feito um jogo rápido aqui, né? A gente fala um bate-bola, né? Junto com os convidados. Lá ele, né? Eu sempre o diretor fala lá ele. Mas a ideia é perguntas rápidas e respostas rápidas, né? Então, pra gente começar aqui, um sonho. Levar a neurocomunicação para o Brasil todo, para cada vez mais pessoas. Um medo. Ter que voltar a trabalhar. Uma frase final pra quem tá ouvindo a gente. Ouça o seu adolescente. O seu interior e aquele adolescente que queria um monte de coisa que às vezes a gente esquece dele. E o seu vivo, o adolescente que você convive, ouça o que ele tem a dizer. Sensacional. William, brigadão por esse tempo, por esse bate-papo. Espero que a gente possa gravar mais episódios aqui. Com certeza. Acho que vai ser sempre extremamente bem-vindo, um bate-papo muito bom. E você que está assistindo a gente, não deixa de curtir, comentar. E claro, William, como é que te acha nas redes sociais, cara? Meu nome é ruim de escrever, William Borghetti, tem um monte de letra dobrada, então você vai colocar lá no Instagram, Neurocomunicação. Meu Instagram é o primeiro que aparece, william.borghetti. Mas na busca pode escrever Neurocomunicação, que é o primeiro que aparece. Segue e me chama lá no inbox, dizendo, vim aqui no Disciplina Financeira, te vi lá, gostei, não gostei, estamos abertos lá. Mas chama no inbox, que é sempre legal ter esse retorno da galera. E, cara, obrigado, foi muito bom sempre. E sempre que convidar, tô aqui. Fechou. E eu vou deixar o Instagram dele aqui, que aí fica mais fácil também para poder facilitar. Tá aqui no link para que você possa já seguir lá. E não deixe de compartilhar esse episódio, até porque é um assunto que todo mundo precisa ter. Manda no grupo da família, grupo do futebol, pra tua tia que falava que era bom comprar imóvel, manda pra ela também, vai ser legal. Quem não compartilhar vai entrar no cheque especial. Dito isso, até a próxima. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.